Vamos agora aprender como plantar esse culto do Evangelho no lar. Nós vamos ter aqui agora uma aula prática de quem já tem esse hábito de fazer. É um hábito que o Grupo Sheila tem, é uma tarefa que o Grupo Sheila tem, que nós aqui às terças, quartas, quintas e sextas, a partir das 18h15, nós temos aqui na sala 2 essa reunião para ensinar como implantar o culto do Evangelho no lar. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande e tem que ter muita coragem para estar falando de culto do Evangelho no lar. Eu percebi as minhas companheiras falando antes e como é profunda a ideia do culto do Evangelho no lar. Eu quero apresentar, antes de começar a minha fala, a nossa coordenadora Dorinha, né, que você já conhece, vem me prestigiar, Rogéria, Raquel, o Paulo, tem mais alguém aí? Eles falaram que viriam e vieram para vibrar positivamente, porque eu não tenho o hábito de falar em público. Então, lá na sala 2, hoje, sala 7, porque foi, essa semana eles fizeram remanejamento e colocou a gente numa salinha pequena, mas a gente continuou com o coração grande, então não tem nenhum problema. A tarefa vai continuar, tá? E aí é bom que vocês percebam, diante da fala das companheiras, o quanto é importante o culto do Evangelho no lar, em todos os aspectos. E da simplicidade que é o culto do Evangelho no lar, a facilidade e como é conveniente. Porque, por exemplo, as companheiras falaram em vir à casa espírita. Óbvio que a gente tem que estar na casa espírita, é óbvio que a gente tem que estar desenvolvendo tarefas de trabalho. Mas um dia chuvoso igual esse, por exemplo, eu falei assim, hoje não vai dar para mim assistir a palestra, eu gostaria muito. Então eu vou fazer o seguinte, no lugar da palestra eu vou fazer o culto no lar essa hora. Eu vou estar recebendo a mesma proteção, né? Se houver oportunidade no segundo tempo, porque parece que eu fui convidado para falar em 2 períodos, eu vou falar de como começou, né? Porque você percebeu, Dorinha, que elas já trouxeram o funcionamento da casa em parte, não é isso? Então a gente tem que contar um pouco mais da história, quando começou, mais ou menos nessa casa, uns 40 anos. Mas eu fui convidado nessa primeira parte, para falar exatamente da prática. E a prática é simples, muito simples. Eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar algumas passagens do Evangelho que nos convidam a uma reflexão da importância. E não é só um dos evangelistas, é mais de um. A nossa companheira Ana Lúcia já falou do Mateus quando ele fala de onde houver 2 ou mais pessoas falando sobre mim, eu estarei presente. A gente lida com isso, aí as pessoas perguntam, mas dentro dessa passagem do Evangelho, eu vou estar sozinho fazendo culto, não tem 2 ou 3 pessoas. Aí eu falo assim, você está esquecendo que você veio da Igreja Católica, todos nós viemos do catolicismo, e nós já trazemos de lá da Igreja Católica o nosso anjo guardião, então aí já tem 2. Você está esquecendo que quando a gente vai implantar o culto do Evangelho no lar, nós recebemos de imediato uma equipe do plano espiritual para nos auxiliar na compreensão do Evangelho de Jesus. Então as pessoas aí, eles se silenciam diante dessa verdade que todos nós nutrimos, não é isso? Mas uma outra, lá em Êxodo, tem assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Quer dizer, a própria ideia do santuário, que era um rito que existia lá atrás, já era trabalhado. Deus, eu estarei no meio deles. Então o santuário estava lá, igual quando nós estivemos fazendo o culto do Evangelho lá, nós transformamos o nosso santuário no coração de cada um. O Apocalipse, por exemplo, tem uma passagem do Apocalipse, todos nós, desculpa, entre aspas, o Espírito ele vai esclarecendo e vai perdendo esses valores assustadores, né? O Apocalipse é uma coisa que muita gente diz que é coisa ruim e negativa. Em Apocalipse, no capítulo 3, eu faço questão de declinar o capítulo 3, versículo 20, tem uma passagem interessantíssima. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, e entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus não falava que o alimento dele era fazer a vontade do Pai? Quando a gente reúne para fazer o culto do Evangelho lá, a gente está fazendo a vontade do Pai? Eu acho que sim, não é, gente? Eu acho que sim, tá? E aí, eu me lembrei também de uma outra passagem que não podia ficar fora desse encontro, que diz, é aquele encontro de Jesus com a samaritana, quando ela pergunta, onde eu devo adorar a Deus? No Monte Corazim ou Jerusalém? E ela responde, e ele responde, nem num lugar nem em outro, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade, ou seja, no coração, ok? Aí nós começamos a entrar no aspecto da família, da importância da família, e aí nós temos já a informação do Paulo. Ele diz assim a Timóteo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então nós temos aqui algumas referências do Evangelho que nos convida a fazer essa tarefa de amor em nosso próprio lar, em benefício próprio, com muito carinho e amor. E aqueles que trabalham com a ideia, muito mais ainda, tem que levar a sério esse trabalho, pela sua grandeza, embora seja algo tão simples de ser levado a sério. Tem, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o Kardec diz assim, diante desse código divino, o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria incredulidade se curva. Quer dizer, eu posso... Desculpe, tá? É porque eu não tenho hábito, tá? Eu também não. Tá, obrigado. E agora, José? Bom, caminhar vai dar certo. Então, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos, aí entra a questão que foi colocada aqui, para mudar o nome de estudo do Evangelho, porque olha só, o próprio Kardec fala que todos os cultos, pode ser da Igreja Católica, pode ser do evangélico ou do próprio Espírito, pode reunir-se estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, qualquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele, por favor, jamais constituiu matéria das disputas religiosas, eu fui baixar um pouco, que sempre, não está parando. Não, prefere segurar? Acho que Eu seguro. não, acho que aqui, eu acho que eu daria certo, que eu falo mais baixo. E sempre, por toda parte, originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutisse, nele teria as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria das seitas, a maioria se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura e o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Em resumo, o que ele quer dizer? Pode colocar na altura que eu vou tentar trabalhar com mais atenção. Não, se quiser. Em resumo, pode deixar mais alto para explicar. Em resumo, o que ele quer dizer com isso? É que aqui, o que vai ser tratado no Evangelho segundo o Espiritismo é única e exclusivamente a parte moral, que poderíamos dizer que foi deixada de lado. E agora a doutrina espírita vem, resgata esses valores e traz para nós. E o mais interessante
é que quando nós abrimos, que agora eu vou entrar na prática, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma passagem do Evangelho com 2 versículos apenas, e ele tem a explicação de 10 itens explicando esses 2 itens. E tem o inverso também, tem alguns outros capítulos que tem, por exemplo, você tem 3, 4 máximas reunidas, e aí, num tópico, o Kardec nos resume toda aquela questão, ok? Mas como eu estou aqui para fazer prática, eu já andei roubando um tempinho do que me foi dado, né? Nós vamos escolher, como já foi apresentado aqui, nós vamos escolher um dia da semana. Nesse dia da semana, um horário para ser realizado esse culto e o tempo sugerido de meia hora. Feito isso, nós vamos providenciar a água para colocar para fluidificar, pode ser no copo, pode ser na jarra, pode ser numa garrafa PET. Essas questões do lar, o que vai ser feito, local, porque o Espiritismo tem essa vantagem, né? Ele expõe tudo e não impõe nada. Então nós temos essa liberdade de usufruir, pode ser feito na sala, no quarto, não tem lugar definido para se fazer o culto, esse encontro. É encontro com Jesus. O que importa é que nós abramos a porta para essa finalidade. Nós convidamos o plano espiritual para nos assistir nessa hora, que importa. Então nós vamos providenciar água para colocar para fluidificar, e mesmo que a gente esqueça na prece, porque às vezes a gente fica tão envolvido com o estudo, com a abertura, com a leitura inicial de harmonização, com a leitura complementar, com o estudo do Evangelho, que na prece de abertura ou de fechamento, a gente acaba esquecendo de fazer o pedido para frutificar a água. Mas é necessário isso, gente. Nós pegamos o livro do André Luiz e ele diz assim, ó, uma reunião mediúnica, por exemplo, 15 minutos, no mínimo 15 minutos antes da reunião iniciar, o plano espiritual já está presente, já fez o trabalho de limpeza do ambiente, já harmonizou tudo. Será que ele daria preferência só para a reunião mediúnica ou ele usaria o processo que Jesus usou no Evangelho? E Deus não faz acepção de pessoas. Então, se eu fizer com disciplina esse estudo do Evangelho no lar, obviamente o plano espiritual vai estar lá no mínimo 15 minutos antes, e eu é que tenho que me cuidar, porque senão eu chego correndo, atrasado, etc, etc, que é muito comum de nós todos brasileiros, né? Muito bem, feito isso, nós vamos iniciar então com uma leitura. É sugerido, com o trabalho que nós realizamos hoje, é sugerido a coleção Fonte Viva. Por que a coleção Fonte Viva? Porque na coleção Fonte Viva, todo o trabalho é realizado através da psicografia de Chico Xavier. O Emmanuel coloca uma passagem do Evangelho de Jesus, como é feito no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente desenvolva o estudo. E aqui, através dessa passagem, umas maiores, outras menores, ele realiza o trabalho de trazer o Evangelho de Jesus de 2000 anos para a nossa atualidade hoje. Nós precisamos que ele transforme. E ele utiliza um processo que é muito interessante para quem tem um pouco mais de liberdade, mesmo que seja literalmente, quem tem um pouco de intimidade com o Evangelho literalmente, né? Ele consegue perceber que o trabalho do Emmanuel é muito parecido com o trabalho de Jesus, porque Jesus fazia o seguinte: falava de semente porque o homem conhecia semente, falava de arado porque conhecia semente, falava de árvore, falava de ovelhas, falava de tudo que o homem conhecia na época, para depois desenvolver a sua parábola, o seu trabalho explicativo. O Emmanuel não faz diferente. O Emmanuel coloca uma passagem do Evangelho, né? Tem gente que acha difícil, mas o Emmanuel ele é tão claro na sua passagem, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente, dependendo da interpretação que a gente for fazer, a gente pode até cair do cavalo, né? Porque ele realmente é muito profundo. Mas no trabalho essencial para nos ensinar, para trazer a mensagem do Evangelho para nós no dia a dia, ele coloca a passagem do Evangelho, trabalha com questões que nós conhecemos, fala de cadeira, fala de pedra, de rio, de árvore, de tudo aquilo que nós conhecemos, de trabalho,
de automóvel, de rio. E aí depois ele transforma essa ideia nas questões espirituais. E aí nós captamos a mensagem que ele quis dizer, porque se ele não nos der essa referência, nós não sabemos como trabalhar. Por exemplo, quando ele vai falar dos dons, né, ele coloca um rio, os dons de Deus, que é dado a todos nós, ele coloca um rio que passa constantemente e que cada um só pode pegar daquele rio o tanto que ele tiver a capacidade, né, de pegar. O rio está correndo, está fluindo, não é assim? Parábola dos talentos, não é isso? Um ganha 2, outro ganha um ganha 5, outro 2 e outro 1. Coitado daquele de 1, provavelmente ele ficou com inveja dos outros, enterrou. Não, gente, o talento é para ser usado, seja 1, seja 2, seja meio. Quanta gente hoje está precisando de um talento, porque um talento em termos financeiros é uma fortuna. Quanta gente está precisando de um talento hoje para dar um empurrãozinho na sua vida, para ele continuar a sua jornada, né? Então, o Emmanuel faz isso com muito carinho e a gente vai entendendo. Então, por isso a sugestão dessa coleção Fonte Viva, que são 7 livros, ok? Esse é um deles. Muito bem. Feito isso, resolvido essas questões, Dorinha, hoje eu estou relembrando os cultos antes da sua presença, tá, Dorinha? Hoje eu estou relembrando o culto que eu fazia antes da sua presença na coordenação, tá? Então nós pegamos o livro para fazer a leitura de harmonização inicial. Antigamente, antes da chegada dela, ela fez algumas modificações que não foi para melhor, obviamente, mas a gente pegava e abria e fazia uma leitura, né? A gente fazia a prece, recebia as pessoas carinhosamente, fazia uma prece, a gente mesmo fazia uma prece. Hoje não é assim, hoje a gente faz a prece da equipe, pedindo permissão da nossa tarefa, mas o culto, nessa realização prática, ele é feito chamando o pessoal, os companheiros, a participarem. E a participação deles chega a ser linda, porque eles participam. Eles engrandecem a nossa tarefa com a participação deles. Um faz a prece, outro faz a leitura de abertura, outro faz a leitura de encerramento. O Evangelho, quando alguém fica meio ressabiado para pegar, um dos tarefeiros faz o Evangelho, né? Mas sempre com a participação deles, né? Então, eu vou fazer a leitura inicial, porque senão meu tempo esgota, o Zé manda eu terminar e eu tenho que encerrar, tá ok? Muito bem, aqui ó, nós vamos pegar a Palavra de Vida Eterna, é o que é feito do culto do Evangelho Nosso Lar, Palavra de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus para todos nós, à luz da doutrina espírita, na nossa compreensão atual. A leitura é 41, Se Andarmos na Luz, é o título. Aí vem a mensagem do Evangelho. Se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. João 1,17. Capítulo 1, versículo 7. É porque tem 1 João, 2 João, 3 João, tá, gente? O Evangelho tem 1 João, 2 João, aí ele especifica aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Quantas vezes nós estamos numa obra casa espírita, né? Se não chegar o companheiro e falar, não vai embora não. Às vezes a gente melindra, porque isso é muito do ser humano, é o que está dizendo aqui. Aí a gente melinda, aí chega o companheiro, abraça, não abandona a tarefa não. Aí a gente acaba ficando na tarefa e aí, quanto arrependimento a gente teria se tivesse abandonado a tarefa. Contudo, ele continua, não nos sobrevirão
semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentamos ao sol do Evangelho, ao Evangelho como ele aparece o tempo todo, gente. Se nos movimentamos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, nosso julgamento antecipado. E a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situado nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos, em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à denominação da sombra, porque a gente fica fazendo julgamentos porque nós não sabemos a dificuldade do outro. O Emmanuel diz assim: se alguém te tratar mal, quando você fizer uma pergunta e te responder mal, tenha paciência, porque às vezes já respondeu 99 vezes com carinho, e você não sabe qual foi a dificuldade que surgiu na vida do companheiro nesse instante. É que a luz do Senhor nos fará sentir um entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e ponto de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Muito bem, nosso culto foi iniciado, a leitura de harmonização foi feita. Quem chegou de dificuldades da rua, de vários encontros, com tristeza no coração, fez a leitura, chamou-se a atenção de todos espontaneamente para a leitura. Faremos a prece. Aqui nós vamos fazer a prece, já foi feita no início, nós vamos pular, mas a prece, ela faz parte. Não existe culto do Evangelho no lar sem a prece, porque a prece é o fundamento da abertura do caminho, do contato nosso com o plano divino, ok, gente? Então, a prece, se houver tempo, depois a gente fala mais alguma coisa sobre a prece, né? Eu já vi pelas colocações, eu já vi que todos aqui são espíritas, né? Já de algum tempo, estudiosos, porque nós temos no livro de André Luiz, aquela entre o céu e a terra, aquela prece refratária, né? Quem não lembra daquela prece, né? Uma prece de uma menina que tem uma direção que não tinha função, porque ela fazia prece, porque ela não tinha conhecimento. A lição acaba de nos dizer da falta de conhecimento, né? Da nossa ignorância no bom sentido. E ela faz essa prece, e essa prece revoluciona todo um processo. O livro todo, ele é solucionado em termos de uma reencarnação através dessa prece, que chama prece refratária, que ela dirige à mãe dela falecida, e aí os mentores, os protetores dessa nossa irmãzinha, era uma adolescente, aqueles que prepararam sua reencarnação para esse planeta, vêm e socorrem essa companheira, mas socorre através de um socorro generalizado. Ela não vai só a ela atender, atende na medida de todo um complexo existencial, que eram todos, é o mesmo processo da família, porque essa menina, ela dá o começo a um grande grupo familiar de vidas anteriores, e que naquele momento era um período de grande sofrimento para todos. E nesse processo da prece refratária, né, refratada, ela consegue solucionar problemas da atualidade, dos espíritos da atualidade encarnados, e de espíritos que estavam do outro lado em sofrimento, ok? Muito bem, vamos passar então para o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec. Nós trabalhamos sempre a partir do capítulo 1, sequenciado, porque a doutrina espírita, mesmo sendo a parte religiosa, não deixa de ser uma ciência. Então,
da forma que foi estruturado o livro, é para que se inicie e sequencie. Por quê? Porque em cima de cada tópico que ele coloca, ele vai trabalhando as ideias, vai abrindo o nosso pensamento, a nossa visão com relação ao estudo, o nosso aprendizado, ok? Então, nós começamos do capítulo 1 e vamos fazer igual nós fazemos aqui na casa, há alguns anos que a gente já faz nesse mesmo processo. Capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 1 diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumpri-los, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que está na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Coincidentemente, no capítulo 5, versículo 16, o Evangelho de Jesus, de Mateus, nos diz assim: faça brilhar a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ou glorifiquem a Deus. Anteriormente essa mensagem, percebeu? Então ele não está mandando eu fabricar uma luz, a luz está dentro de mim, eu preciso trabalhar. E aí ele vem com essa mensagem. Muito bem, feita essa leitura, nós podemos parar aqui e convidar os companheiros participantes do grupo, obrigado, os companheiros participantes desse encontro, a fazer o comentário, o que você entendeu. Nós normalmente sugerimos que seja feito no sentido horário, né? Mas isso não tem muito sentido, mas a gente fazia assim e continua dando essa sugestão. É mais uma questão de disciplina, porque senão um fala, outro fala, e aí há uma interrupção no raciocínio daquele que está falando. É para evitar esse tipo de atropelamento, a gente sugere que seja feito, então, no sentido horário, as pessoas, cada um comentando. E nós vamos perceber que todos os que falarem aqui, né, todos que falarem dessa mensagem vão estar falando o que foi o rio que eu acabei de dizer. O rio, o que ele captou nesse rio que passa, esse rio de dons, essa mensagem profunda, e o companheiro captou isso e falou isso. Pode ser uma criança, pode ser um senhor, inclusive uma pessoa analfabeta que está participando desse culto, que a gente tem que valorizar, porque costuma eles colocarem na experiência de vida algo que a gente não consegue ver nos livros. O próprio Kardec, na questão 685A, ele tem essa colocação da educação, né, quando pergunta sobre a condição do velho não poder mais trabalhar, e ele então responde, né, a obrigatoriedade da sociedade, e fala exatamente da educação, mas não da educação do livro, mas da educação aquela que gera os caracteres, que é quando Jesus, no livro Jesus no Lar, a sua primeira mensagem, o capítulo 1, que Jesus convida, quando a conversa ela sai para um caminho que não é o ideal, Jesus convida esses companheiros a uma reflexão, e nessa reflexão ele então vai falar e fala da formação dos caracteres. É o mesmo que Kardec está falando na questão 685 com relação à educação do ser humano na sua dificuldade, porque quando a gente faz culto evangelho lá, gente não, porque eu fico olhando, muitas vezes a gente fica pensando só assim, na educação das crianças. Que bom, que ótimo, maravilhoso, tem que ser mesmo. A questão 383 e 385 do Livro dos Espíritos fala disso, né? Dessa questão, mais diretamente. Mas nós temos que entender, cada um de nós tem que entender, é que nós, que somos adultos, eu já sou velho mesmo, de verdade, assumo isso com muito prazer, muita alegria. Porque ser velho não é defeito, né? Então, nós somos hoje velho, adulto ou jovem, mas seremos criança amanhã, porque se eu não pensar nesses termos, o culto do Evangelho no Lar, para mim, já não importa mais, porque eu já estou velho. Não, por favor, não pense assim ninguém, porque na verdade eu estou me preparando, formando caracteres de hoje, para quando eu renascer amanhã num lar, eu possa realmente ter
fundamentado em meu ser, na minha intimidade, alguma coisa que seja útil, indiferente do lugar que eu renasça. Ok? Vamos voltar para aqui, porque senão a gente começa a passear e aí o tempo esgota. Feita essa leitura, eu não vou além, porque aqui todos aqui, eu já percebi, todos são espíritas, têm conhecimento dessa área. Nós vamos marcar, digamos que nós estudamos só a mensagem do Evangelho, tá? É o item 1. Aí nós vamos marcar que a próximo culto que nós for fazer naquele dia, que eu combinei, aquele horário, aquele tempo, eu vou começar do item 2. O estudo vai começar do item 2, caso todo mundo tenha chegado numa conclusão gostosa, amorosa com relação ao item 1. Porque senão eu continuo estudando o item 1, gente. Evangelho segundo o Espiritismo é para trocar quantitativo pelo qualitativo. Então, nessa ideia de troca, eu vou fazer, se for preciso, repetir, não tem nenhum problema. Mas considerando que a gente vai continuar o estudo, nas informações do Kardec, a gente passa para o item 2. E o que eu faço? No próximo culto que eu for realizar, eu vou fazer a releitura do item 1. Não é sempre a releitura do item 1. A releitura do item 1 aqui é porque o item 1 é a máxima do Evangelho de Jesus. Pode ser que nós estivéssemos fazendo outro capítulo e essa máxima estivesse lá no item 5 ou 6. Então eu vou fazer sempre, vou retornar sempre a essa máxima mais próxima do lugar onde eu estiver realizando o estudo. Então, marquei o item 2. Começar de novo a leitura do item 1, aí eu começo o item 2. Leio um pouquinho, paro onde eu achar que está de acordo, que deu para todo mundo entender, que dá para nós levantarmos uma ideia, e aí vamos dar sequência, tá? Muito bem. Se todos já falaram, todos entenderam, todo mundo gostou da ideia, todo mundo respeitou, porque ninguém apontou o dedo para ninguém, que a ideia aqui não é essa, né? Vamos ser claros, isso aqui, porque não existe nada que seja para A, B ou C. O culto é para todos, e é para o melhoramento de todos, não tem quem sabe mais, nem quem sabe menos, é para todos. Eu vou abrir agora de novo, né? O livro que eu tiver escolhido pode ser o mesmo livro na abertura e no fechamento, não tem nenhum problema. Eu vou abrir o livro aleatoriamente e vou fazer, para não tornar desagradável, eu não vou fazer a leitura aqui. Eu fiz no início só para ficar mais claro como funciona. Eu vou abrir agora, eu posso abrir aleatoriamente, eu devo abrir aleatoriamente. A gente fala aleatoriamente, mas não é aleatoriamente. Se nós formos num outro encontro, no livro Missionários da Luz, me para a memória, onde está sendo realizado o culto do Evangelho no lar, e a pessoa responsável, ela vai abrir o Evangelho de Jesus. E aí os mentores espirituais pegam na mão dela e abrem exatamente, não precisava de ser lido aquela noite, tá? Se der mais tempo, a gente pode até contar a história um pouquinho mais além. Mas aí eu vou abrir aleatoriamente, dentro desse aspecto, faço a leitura. Se houver tempo, eu achar que devo fazer um comentário, que essas leituras nós achamos que ela faz o fechamento daquilo que foi estudado, desde o princípio desse nosso encontro. E aí, se eu achar que devo fazer um comentário, eu faço, caso contrário, não. Nós vamos fazer a prece, né? De agradecimento por esse momento, e aí o culto está acontecendo. E aí o tempo está... O tempo já está quase acabando, que a gente tem que controlar o tempo, né? Essa prece deve ser feita dentro do tempo. Mas por que tanto tem que estar com esse... Porque não, essa equipe do plano espiritual, ela deve ter N cultos para acompanhar, para orientar. Então ela tem os compromissos, ela sai da minha casa e vai para outra casa. Provavelmente vai sair da minha casa lá na Zona Norte e vai lá para a Zona Sul, porque para eles deslocam na velocidade de pensamento. Mas eles têm outros compromissos, então é por isso que a gente tem que ter essa disciplina com relação ao horário.
para liberar para liberar a equipe, né? Já cumpriram a parte deles. Mas eu disse no princípio da nossa fala que culto do Evangelho no Lar, a prece é que vai abrir o grande caminho desse encontro, o estudo, porque nós vamos recorrer ao próprio Kardec. Amai-vos, instruí-vos, primeiro e segundo mandamento, não é isso que diz lá no capítulo 5, não falha a memória? Então, eu fiquei muito... Eu li uma página, algum tempo atrás, e fiquei muito entusiasmado, porque muitas vezes a gente faz uma prece, a gente já tem uma certa dificuldade para fazer prece, porque, por exemplo, a gente gosta mais de fazer prece nas nossas ansiedades, né? E nas nossas ansiedades, no grito, essa prece não é atendida, ela nem sai do céu da boca muitas vezes. Mas eu fazendo uma releitura do livro Coragem, eu achei no capítulo 24 uma prece, mas eu não vou fazer ela toda não, tá, gente? Só uma partezinha que o Zé me autorizou a dar mais uma caminhada. E essa prece é assim, eu gostaria que vocês atentassem bem como é que o plano espiritual nos ensina na nossa caminhada a facilitar a nossa vida. Ou seja, olhe mais, atente mais para as coisas, veja mais, né? Ouve mais. Diz assim: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de qualquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Então, essa prece aqui, ela está muito direcionada, porque o plano espiritual sabe que nós muito mais pedimos do que agradecemos, tá? Então, eu já coloco, ou os avisos que solicites, né? Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, pode ser uma advertência, tá? O conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa, e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, diz ele, mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. E onde que eu vou encontrar esses valores, né, no culto do Evangelho no Lar, gente? Porque quando eu estou fazendo o culto do Evangelho no Lar, eu vou estar buscando esses valores, compreendendo que eu sou um espírito, porque ali tem dois tópicos no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é tão interessante, ele tira tantas dúvidas nossas, que é causas atuais causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Porque nós não temos a compreensão, muitas vezes, porque nós temos a compreensão quando nós estamos aqui num ambiente desse, onde ele é preparado, nós adentramos o portão para dentro ali, já somos abraçados pela espiritualidade. Mas muitas vezes, no nosso cotidiano, no nosso caminhação, nós não temos essa compreensão. É por isso que é preciso a gente estar... Esse tipo de oração, elas nos coloca numa posição firmeza, com que o culto vai nos auxiliar, que o estudo do Evangelho lá vai nos solicitar. E ele encerra assim: e dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Tem lugar mais íntimo do que o nosso lar? Existe, gente. A gente pode até imaginar e pode até eleger em nosso pensamento, em nosso coração, porque Jesus diz: onde estiver
teu coração, tesouro aí está o teu coração, nós podemos até eleger algum lugar íntimo, né? Mas o nosso lar é um lugar íntimo de fato. Depois a gente vê uma casa espírita, e aqui no Oriente, por exemplo, a gente é muito bem recebido, porque eu não posso falar de outras casas, porque eu estou nessa casa há algum tempo, e foi aqui que me abraçaram. Se eu tiver um tempo, mais um tempinho, eu vou falar como começou esse trabalho do estudo do Evangelho no lar, e aí eu não posso dar nenhuma informação sobre outro ambiente, como a companheira explanou, com muita alegria, muito bem colocado. A companheira colocou, generalizando a ideia, porque é assim que tem que ser. Infelizmente, eu ainda eu tenho uma paixão por isso aqui, então eu já, não me mandaram embora do culto, me puseram na sala 2 desde que eu me entendo por jeito. Provavelmente eu cheguei a essa casa já com uns 40 anos de idade, então quando entra um jovem lá na sala, eu fico muito feliz, porque, por exemplo, se eu cheguei aos 48 anos e pude mudar algumas atitudes, porque a natureza não dá salto, então eu tenho meus limites, e todos nós temos nossos limites, mas eu fico muito feliz porque aquele jovem que está entrando ali, ele pode fazer muito mais. Jesus falava assim: se quiseres, farei tudo que eu faço e muito mais. Não é isso que fala lá no Evangelho, gente? Se quiseres, farei tudo que eu faço e muito mais. A gente fala assim: peraí, opa, como é que eu vou fazer isso tudo? Mas aí esse jovem é uma alegria muito grande. Mas tem pessoas também lá, senhores que fazem o estudo no Evangelho há 10, 20, 30 anos. E ele, aí quando a gente acaba de explanar, fala assim, levanta o dedo, porque lá é interativo. O nosso encontro aqui na Casa Cheia é interativo. Você, só quer tocar o sino aí, tá? É interativo. Então ele levanta o dedinho e fala: moço, mas eu e minha esposa já faz há 10 anos, mas nós fazemos, é no Evangelho de Jesus. Eu não dou conta de fazer aí, não continuo fazendo o Evangelho de Jesus, porque nós trabalhamos, porque nós, que adotamos a doutrina espírita no coração e o trabalho desenvolvido, nós temos essa possibilidade. Agora, eu vou convencer um senhor já da minha idade, ou mais velho que eu, de mudar do Evangelho. Desculpem se eu estiver errado, mas eu não consigo. O meu sentimento não permite que eu diga para ele não fazer. Tanto é que essa harmonização que a gente sugere no início, muita gente gosta de ler os Salmos. Ele gosta de ler os Salmos. Ele não gosta. E daí? Nós não estamos estudando o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus não faz parte da primeira revelação? Quando Jesus funda o primeiro culto do Evangelho no lar, eu tenho algumas restrições com isso, mas me desculpem. Mas ele diz que quando ele convida aqueles companheiros a reflexão diferenciada de onde o alimento do corpo era servido, aquela mesa, que também fosse servido o alimento do espírito. Mas o que ele faz? Ele desenrola o rolo da sabedoria. O que é o rolo da sabedoria? Era as raízes que ele desenrolava, os papiros. Então, ele trabalhava com isso. Então, gente, no meu trabalho pessoal, eu acho que é o seguinte: a gente, dentro de um respeito, de uma responsabilidade, respeitando todos os postulados da doutrina espírita, a gente deve utilizar um pouco a consciência em determinados momentos. Porque, por exemplo, como é que eu vou interferir num trabalho de um senhor da minha idade, já há 10 anos fazendo? Porque eu fui criado rezando o terço todos os dias, às 18 horas. Seria o culto do Evangelho hoje? Poderia ser. Teria menos valor? Não, porque a cada um será dado conforme... será cobrado conforme o que recebeu, não é isso? Então, gente, é isso na primeira parte, né?